Olá, Sérgio, Vanessa, Mirella, quem está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Estou abrindo aqui, começando aqui no YouTube também. No YouTube vão ter os slides, aqui no Instagram eu não consigo colocar os slides, mas vamos lá, começando, ok. Quem está chegando vai dizendo se o som está ok, se estão entendendo direitinho, né? Então, assim, por que ansiedade em menos de 5 minutos? Como é que se acaba com uma crise de ansiedade em menos de 5 minutos? É possível? É. É fácil? Depende. Depende de algumas coisinhas que a gente vai ver aqui agora, né? Nesse exato momento. Ok? Então, entrando aqui o pessoal, né? Sejam todos bem-vindos, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, né? E vamos lá, nossa ansiedade. Afinal de contas, a ansiedade é boa ou é má? Né? Todo mundo fala na ansiedade como se fosse um monstrinho, mas a ansiedade foi a que preservou a nossa espécie até aqui. Se não fosse a ansiedade, né, a gente... Boa noite, Denise, chegando aqui no YouTube também. Bom vendo vocês chegarem aqui. A ansiedade, ela não é a vilã da história. Quem é o vilão da história somos nós mesmos, né? A ansiedade fez a preservação da nossa espécie. Vamos pensar lá atrás, nos homens das cavernas, que precisavam estar os nossos ancestrais saindo e tendo estou escutando um animal, tenho que me preparar. Então, estava sempre no sistema luta-fuga, né? Só que só luta e fuga para isso, né? Hoje, o que acontece? Nós estamos no sistema de luta e fuga o tempo inteiro. Então, isso é o que adoece. E é isso que a gente vai estar vendo aqui e fazendo exercício. Então, quem está aqui no Instagram, vê se passa para o meu canal no YouTube, Isabel Rios Pinheiro, porque vai ter ali uma imagem bem legal para a gente fazer uma prática de indução hipnótica bem legal, tá? Justamente para quê? Para treinar o nosso cérebro para dar espaços, né? Que hoje a gente tem a mente muito acelerada, então a gente vai dar espaços na mente. Como fazer isso se a gente já está no nível patológico de ansiedade? Então, assim, que maravilha, Eliane, Denise. Bom, vou compartilhar aqui uma imagem, só um pouquinho. Então, nós vamos pensar o seguinte: a ansiedade, ele é um mecanismo de sobrevivência, certo? Então, ele sempre vai fazer parte da gente. A gente não pode não ter ansiedade. As emoções, de uma forma geral, elas estão dentro da gente. Emoção negativa, emoção positiva, a gente não pode tirar. A ansiedade, o estresse, eles são todos parte nossa. Só que, o que acontece, né? A gente tem a parte de transtorno de ansiedade, né? Então, a ansiedade, normal, todo mundo tem. O que prejudica é o transtorno de ansiedade, ou seja, a ansiedade descompensada, né? Boa noite, Graziela, boa noite para todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos, gratidão por estarem aqui, e eu já comecei a 1000, porque esse ano já comecei e terminei o outro, e estou sempre assim a 1000, só que isso não é ansiedade, isso é motivação. A gente precisa distinguir as coisas. Muitas vezes as pessoas dizem, nossa, Isabel, tu é tão calma, tão passiva, não se trata de passividade. Calma, harmonia, centramento, foco é treino. Todos nós podemos ter, ok? Eu também levei um tempo para treinar, assim como os monges, assim como... Nem me comparando com os monges, tá? Tô bem longe. Então, o nosso nível de ansiedade, ele está descompensado, tá? Eu vou dar boa noite para todo mundo, e todo mundo que vai entrando se sinta dado boa noite, depois vão assistir a live gravada, ok?
o nosso nível de ansiedade, ele tem aumentado muito, então está descompensado, ou seja, aquela ansiedade que eu deveria, ao escutar um barulho, né? Escutei um barulho, o que eu vou fazer? Será que é perigoso? Será que não é? Então, isso é uma ansiedade normal, porque ela vai nos preservar, ok? A ansiedade descompensada é a ansiedade que a gente fica o tempo inteiro pensando, preocupado no que vai fazer, no que vem depois. A gente nem está aqui nesse momento, já está pensando no que vai fazer daqui a pouco. Então, é essa ansiedade descompensada que o Brasil tem, o nível de ansiedade que vocês estão vendo aí. Olha só, no Brasil o nível de ansiedade é de 9,3%, enquanto do mundo inteiro é de 3,5%. Por que acontece isso? Nós somos o país, infelizmente, que temos maior número de homicídios, né? A gente tem uma média de 60 mil casos por ano de homicídio, enquanto que 52 países de todo mundo juntos tem esse índice. Então, a violência é uma causa. A pandemia aumentou demais a ansiedade. Mas por quê? Como nós encaramos? Então, dá para sair de uma crise de ansiedade, dá para a gente fazer rapidamente exercícios que baixem os nossos batimentos cardíacos, que ativem a nossa ocitocina, a nossa acetilcolina, que vai dar segurança, que vai dar uma estabilidade, uma maior harmonia, né? Um estado de calmaria, o estado de calma, né? Então, dá para fazer isso. Só que a gente tem que rever algumas coisinhas que eu gostaria que a gente pensasse juntos aqui, agora, tá? Que é justamente assim, se o transtorno de ansiedade é a segunda doença mental mais comum no planeta, e o Brasil é o carro-chefe, nós podemos não estar incluídos nessa estatística? Podemos e devemos. Por quê? Porque a ansiedade, junto com o estresse, eles diminuem completamente os nossos anos de vida, a nossa qualidade de vida na longevidade. Quando é que a gente tem longevidade? Se a ansiedade descompensada traz doenças. Então, se a gente pensar um pouquinho no que é a ansiedade ela só é caracterizada quando estão aí esses sintomas. Eu vou conversar aqui também para falar sobre esses sintomas. Quando a gente tem enjoo, vômito, tontura, sensação de desmaio, pode ser ansiedade. Quando a gente tem agitação, balança as pernas, se movimenta muito, né? A gente pode ter falta de ar, respiração ofegante, isso muito comum na pandemia. E eu trouxe esse tema hoje, ansiedade, né? Como sair de uma crise de ansiedade em menos de 5 minutos, porque é possível, e a pandemia está se estendendo, né? E no início da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, na parte de saúde mental, ela já estava preocupada com os efeitos que vão ficar Peraí. Só um pouquinho aqui que não está... os efeitos, né, da pandemia, no início, ela foi trabalhando a questão de adaptação ao home office, né, de adaptação à questão de convivência dentro de casa, depois adaptação à máscara, adaptação aos novos protocolos, muda o protocolo, tudo isso daí que continua acontecendo, mas a Organização Mundial de Saúde, principalmente na parte de saúde mental, a preocupação é que o pós, ou seja, durante agora o período estendido, né, de muitos mais casos de suicídio, de depressão, de doenças psicossomáticas, né, e depois também na questão relacionada a como essa nova adaptação, com todos esses traumas, porque trauma é uma coisa que fica,
gravado na nossa memória. Podemos desgravar? Podemos, e vamos fazer um exercício aqui que auxilia a desgravar da nossa memória de células esses traumas também, tá? Então, vamos continuar com os sintomas aqui, né? Os sintomas: dor, aperto no peito, né? Palpitação no coração, né? Dor de barriga, pode ser diarreia, prisão de ventre, ou dar aquele cagaço, né? Ou então a pessoa tranca e não vai no banheiro de jeito nenhum, roer as unhas, tremores muitas vezes acontecem. Então, esses são sintomas da ansiedade, porque muitas vezes as pessoas confundem a ansiedade com uma motivação, com uma expectativa, né? Então, a ansiedade está dentro de nós quando ela está descompensada, então, que aparece aí a questão do, por exemplo, quando a pessoa tem uma micção frequente, né? Vai no banheiro fazer xixi muitas vezes, né? Tem muitos brancos na mente, a memória começa a falhar muito mais, né? Tem uma tensão muscular, dor nas costas, fica com isso daqui tudo duro, muitas vezes a lombar, né? Que são as mais atingidas, cervical, ombros, lombar, aperto na mandíbula, bruxismo, né? Dificuldade para dormir, pode ser insônia, pode ser sono demais, né? Pode ser sono interrompido, dores de cabeça, né? Uma sensação de estar com nó na garganta também pode ser. Muitas vezes a visão fica turva, fica distorcida, a gente não consegue enxergar direito, né? Os olhos secos ou lacrimejantes, é tudo que é excesso, né? Se assim, ou seca demais, ou lacrimeja demais, ou turva, fica nevoeiro, né? E coceira nos olhos também pode ser, coceira no corpo, né? Aí vem as doenças psicossomáticas, doenças de pele, doenças. Oi, tia Isabel e a Luísa, né? A Luísa que está me dizendo, tia Isabel, boa noite, querida. Então, nós temos a fadiga crônica, exaustão, cansaço. E aí, durante a pandemia, ficou pior ainda, por quê? Porque se a pessoa sente falta de ar, assim, é Covid, é ansiedade, e aí a pessoa fica mais ansiosa ainda, né? Então, a gente tem que mudar, primeiro de tudo, antes de fazer um exercício que realmente reduz a ansiedade e estabiliza o organismo em poucos minutos, a gente precisa também, então, entrar no modo prevenção, mudar a cabeça de gente. É fácil? Não, não é fácil, mas é bem importante a gente pensar assim, se eu sou a pessoa mais importante na face da Terra e só eu vou me ver no espelho até o último dia de vida, eu não sei quem está ao meu redor, eu tenho que cuidar bem de mim mesma, não como um movimento egoísta, mas como amor próprio, como uma autoestima adequada, né? Então, se eu detecto que eu tenho realmente ansiedade descompensada, ou que eu já estou com uma ansiedade descompensada cronicamente há muito tempo e que já me trouxe doenças psicossomáticas como fibromialgia, como enxaqueca, distúrbios de tireoide, doenças autoimunes de uma forma geral, né, doenças de pele, gastrites, né, doenças de uma forma geral do aparelho digestivo, né, todas essas doenças psicossomáticas. Se eu tenho alguma dessas, né, nós vamos perceber que nós somos protagonistas da nossa história, e ao ser protagonistas da nossa história, a gente precisa necessariamente ter uma postura de mudança de crença. Como é que a gente muda uma crença? É uma crença rápida que você precisa mudar. Primeiro, eu sou mais importante no sentido de me cuidar. Eu preciso me cuidar para poder cuidar melhor dos outros, para poder ser uma boa companhia, para poder ter uma boa convivência, né? Para ser um profissional melhor, tudo isso.
todo aqui, ó, voltamos. Bom, voltamos para cá e voltamos para cá. Eu peço desculpas para o pessoal que estava aqui no YouTube, que caiu todo o equipamento aqui. O pessoal aqui da técnica é que entende o que aconteceu. Então, eu estava até agora falando no Instagram a respeito de várias questões, então eu vou continuar aqui com vocês, mas eu me comprometo a só um pouquinho, pessoal. É só a imagem que eu preciso, as imagenzinhas. Desculpa. Então, mas de qualquer forma, como ficou tudo prejudicado, tanto vocês quanto no YouTube, eu vou continuar, vou dar os exercícios e tal, mas eu me comprometo a gravar uma aula para vocês e encaminhar, né? Vou colocar no Insta e vou colocar também no YouTube, tá? Com todo esse conteúdo, porque não ficou legal esse acidente que deu aqui. Tá? Nós ainda nem estamos... Isso. Voltando aqui com as imagens. Bom. Tu vai colocando a imagem para mim, filho, que eu vou continuar falando aqui. Estava falando ali para o pessoal do Instagram que esse bonequinho, o Enio, ele força um sorriso, né? Ele fazia assim... ele fazia biscoito também. Era muito comilão. E ele faz parte do pessoal da Vila Sésamo. Tá? 500 anos atrás, se eu tenho mais de 30 anos de experiência, né, sou formada há 35, imagina que o bonequinho é bem antigo. Então, ele é colorido, né, as cores estimulam muito os nossos neurotransmissores do bem, ele lembra coisas boas da minha infância, e eu olhando para ele, eu vou fazendo uma meditação. Começo a lembrar dos programas de quando eu, quando pequena, tomava café, né, sentada na frente da televisão e vendo ele, e rindo, e comendo o biscoito que ele tanto gostava, né? Então, nesse sentido aqui, ele faz com que eu abra espaços no meu cérebro. A neurociência já comprovou que 12 segundos apenas são necessários para abrir espaços na mente. 12 segundos de contemplação já vão baixar o nível de ansiedade. A questão que a maior parte das pessoas não consegue, né? Obrigada. Já voltou tudo aqui. Depois de vários percalços aqui, deixa eu só botar a figurinha aqui do slide para... Bom, então, nesse momento que eu estou olhando para ele e fazendo essa pausa restaurativa, a neurociência me diz que em 12 segundos eu consigo baixar o meu nível de cortisol, que em 12 segundos eu consigo diminuir a ansiedade. E se eu respiro fazendo a respiração profunda que leva à coerência cardíaca? O que é isso? É inspirar pelo nariz, sempre com a coluna reta, inspira pelo nariz, contando até 5. Então, na hora que a gente inspira, a gente pode inspirar paz. Contando até 5. E solta o ar pelo nariz, contando até 5, deixando sair tensão. O nosso cérebro tem um sistema de ativação reticular, que quando a gente dá os comandos e foca, ele foca naquilo. Se eu estou inspirando paz e expirando tensão, ele acredita nisso. Se eu estou com uma caneta aqui, durante 2 minutos, ele acredita que eu estou feliz e ele manda a química da felicidade, ok? Ele vai mandar a química da felicidade. Então, se eu tenho todos aqueles sintomas, né, que a gente falou, dificuldade para dormir, mandíbula, né, tudo aquilo ali,
e eu tenho a ansiedade descompensada, eu vou mudar primeiro, como eu falei, a crença, eu sou importante, eu preciso me cuidar. Depois eu estava dizendo no Instagram a importância de tocar nas articulações, de fazer simplesmente um carinho, né? Então, se eu acordar, eu faço o meu bom dia, e se eu faço pequenas massagenzinhas bem de leve, na minha pele, nas minhas articulações, eu estou liberando a ocitocina e eu estou, então, dando importância e o cérebro vai lembrar que eu preciso que as minhas juntas, que as minhas articulações permaneçam desinflamadas. Todo esse trabalho de baixa de ansiedade é para desinflamar telômeros. O que são os telômeros? São as capinhas dos cromossomos. Sempre que a gente tem as capinhas dos cromossomos atingidas pelo nosso nível de ansiedade descompensada, pelo nível de cortisol muito alto no organismo, que é o estresse, nós vamos diminuindo, adoecendo os nossos telômeros. Da mesma forma como nós também vamos acabando com os nossos neurônios, nossas conexões neurais. Então, é bem importante que a gente pense nisso e que tome, então, como premissa básica, né, vou botar aqui, o não adoecer, né, o estar saudável, ou seja, diminuir o nível de ansiedade através de coisas simples, como a respiração. Talvez você não saiba, né, mas a respiração, deixa eu só botar aqui um slide aqui, para o pessoal do... A gente respira em torno de 20 mil vezes por dia. Vocês já pensaram disso? Sabiam disso? Quantas vezes vocês entram em contato com a respiração? As pessoas, de uma forma geral, têm na pandemia associado a respiração a coisa ruim. Na pandemia, por causa da máscara, as pessoas prestam mais atenção na respiração, mas no momento onde estão com pânico, quando estão com desconforto. Isso é ruim. A gente precisa prestar atenção na nossa respiração e dar o valor da nossa respiração, porque a respiração, quando feita de baixo ventre, puxando pelo nariz, para forçar a jogar lá no baixo ventre, vai liberar o nosso nervo vago. E liberando o nosso nervo vago, automaticamente nós vamos dizer para o nosso cérebro, está tudo bem, mesmo que não esteja. Mesmo que eu esteja mal, eu faço a respiração, dou um sorriso, dou um alto abraço, dou umas batidinhas aqui, e o meu cérebro começa a mandar química boa, porque ele entende isso. Então, dá para tirar a gente de uma crise de ansiedade em menos de 5 minutos? Dá, fazendo exatamente isso. Parando com a coluninha reta, respirando. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas a respiração profunda pode ser que eu não consiga fazer na hora da crise, não tem problema. Faz a respiração que der, né? Procura respirar mais profundamente possível. Suspira. Dá um novo suspiro. O cérebro está entendendo, está relaxando. E ele vai mandar os neurotransmissores, os hormônios que liberam exatamente essa química toda, tá? Pessoal do Instagram e do YouTube que está dando boa noite, né? O Rony que falou que lembra do Enio. Vou nem dizer que também tens uma idade um pouquinho mais avançada, então... me perdoem, mas eu não estou conseguindo dar conta de responder e de dar os boas noites para vocês, acenar, por causa daquele problema que teve, que me descompassou tudo aqui, mas está indo, tá? Os slides aqui do YouTube saíram tudo do formato, mas está indo. E a gente já vai fazer um exercício bem legal
de indução hipnótica para a gente entender que dá para a gente desacelerar e treinar esse desacelerar, só que tem que treinar todo dia. O problema, muitas vezes, os pacientes dizem assim, Isabel, eu melhorei quando eu estava fazendo a respiração que leva à coerência cardíaca, né? Respiração profunda que leva à coerência cardíaca. Eu melhorei muito, mas agora piorei. Eu digo, continuas fazendo? Não, eu faço uma vez por dia. Eu digo, então tá, né? Aí é meio complicado, né? Então, a gente percebe que é bom, né? Sente o resultado e não faz. Por quê? Porque a gente precisa mudar nossa autossabotagem interna, né? Isso é típico de sabotagem interna. Então, se a gente respira 20.000 vezes por dia, quantas vezes eu presto atenção na minha respiração? Vamos começar a prestar mais atenção na respiração? Vamos começar a pensar assim, o ar está entrando, que beleza que o ar está entrando, né? Ele entra mais friozinho, sai mais quente, inspira pelo nariz, expira pelo nariz. Quando eu suspiro, eu sinto tudo relaxar. Prestar mais atenção na gente, né? Quando a gente presta atenção na gente está mandando sinais para o cérebro que a gente não precisa ter ansiedade tóxica, que a gente vai ter ansiedade normal, né? Que todos nós temos, tá? Então, tudo isso que a gente está falando leva exatamente a conclusão de que a gente pode encarar a vida da gente de uma forma diferente, né? A gente pode evitar as doenças encarando a vida de uma forma correta, diminuindo o nosso sistema luta e fuga. Então, a ansiedade faz parte desse sistema. Mas como eu respondo ao sistema luta e fuga, como eu o incentivo, como eu faço essa adaptação à minha vida, é que vai fazer a diferença na nossa saúde ou não, né? Saúde ou doença, é a gente que vai escolher, né? As escolhas somos nós que fazemos. E 90% das doenças, tá, que aparecem 90% a 95%, isso comprovado pela neurociência, das doenças que aparecem na gente é porque existe uma mudança no gene por causa da ansiedade, por causa do estresse. Não são genéticas, ou seja, eu venho com uma marquinha para alguma coisa, né? Eu vou desencadear essa marquinha se eu continuar com uma ansiedade exacerbada na minha vida, se eu continuar sempre acelerada, se eu continuar sempre preocupada, sempre em cima de emoções negativas. E se eu tiver como minha máxima, né, ser uma pessoa com cuidado comigo mesma, me cuidando mais, eu vou procurar fazer, então, um intensivo, tá? Da mesma forma como eu formei todas as minhas crenças até aqui, eu vou formar novas crenças, eu vou formar novos caminhos, mas só se todo dia eu respirar da forma correta, todo dia eu buscar sorrir mais, todo dia eu buscar me acariciar mais, me tocar mais, principalmente nessa época que a gente tá. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre abracei muito, e agora no online os abraços são diferentes, não é? Então, a gente tem muito mais que se afofar, né, para ter essa intensidade. Também, além disso, né, do toque, do riso, da respiração, de mudança de crença, se a gente está numa crise de ansiedade, a gente precisa primeiro ter como premissa maior que eu posso sim sair de uma crise de ansiedade em pouco tempo. Eu posso sim ser uma pessoa centrada, focada.
mesmo que eu tenha sido sempre agitada, mesmo que eu tenha sido sempre uma pessoa mais negativa, mesmo que é tudo, porque é treino. E o treino do cérebro não dói que nem o treino da academia. A gente precisa apenas colocar o celular para despertar algumas vezes no dia para a gente se conhecer melhor, né? Prestar um pouquinho mais de atenção. Puxa, eu estou tensa, então vou fazer um carinho aqui. Na hora que eu toco, que eu deixo quentinha as mãos, toco no meu maxilar, toco nas minhas cervicais, o cérebro entende, Isabel está se cuidando, e ele vai mandar mais o quê? Autocompaixão, autoestima, né? Ele vai mandar muito mais os neurotransmissores do bem, que vão fazer com que a gente se sinta muito, muito, muito melhor. Então, vamos fazer um exercício, né? Depois desses momentos atribulados aqui, vamos fazer um exercício. Eu vou botar um slide aqui no YouTube e vou redirecionar a câmera aqui do Instagram, vou fazer aqui uma experiência. Vou botar a imagem e vou falando. E eu gostaria que vocês apenas prestassem atenção na minha voz e na imagem, tá? Então, vamos lá. Vamos botar a imagem aqui. Cadê a imagem? Saiu tudo do lugar e a gente volta tudo diferente. Vamos lá, olhem essa imagem linda. E eu vou aqui tirar um pouquinho e colocar a imagem assim para vocês. Ó, vai meio enjambrado aqui, gente, mas é de coração, tá? Porque, vamos lá. Bom, olhando para essa imagem, tá? Vocês vão respirar fundo, da forma como vocês puderem, ok? Deixa eu focar aqui mais a imagem, isso vai ficar um pouquinho assim. Vocês vão respirar profundamente e perceber o rostinho alegre dessa criança. Olha a harmonia que essa criança está demonstrando. A gente vai inspirar essas flores, inspirar as cores, inspirar esse momento de tranquilidade, esse momento mágico, onde o nosso cérebro começa a regenerar, começa a abrir espaço, começa a descansar, começa a fazer um movimento de autocuidado. Eu me cuidando através dessa imagem, inspirando as flores amarelas, trazendo o amarelo para minha tireoide, trazendo o amarelo para minha garganta, trazendo o amarelo da comunicação, da motivação, da energia, para a região onde eu tenho mais pressões. Todas as nossas pressões internas e externas ficam presas nessa região. Por isso que às vezes a gente sente aquele nó, por isso que às vezes a gente fica agoniado. Nós vamos agora engolir a saliva, engula a saliva profundamente, sinta a língua solta no céu da boca, tocando o céu da boca, tocando embaixo, abrindo um pouco a boca. Vá sentindo a magia que é entrar em contato profundo consigo mesmo. E as flores roxinhas que trabalham a nossa transmutação. Talvez você queira até lembrar de coisas da infância. Talvez tenha alguma coisa nessa cena que faça você se reportar a um passeio no campo, um passeio na praia, talvez até um momento na escola, na hora do lanche. Qualquer que seja a lembrança boa da sua criança interna,
virá à tona agora, junto com essas flores, junto com essas cores. Talvez você até consiga sentir o aroma dessas florzinhas, ou talvez o aroma das florzinhas que você lembra do seu jardim, ou talvez o cheiro do biscoitinho que a avó fazia. Mas vamos sentindo o contato profundo com a gente e percebendo como é fácil a gente fazer isso no nosso dia a dia. Qualquer imagem, qualquer som gostoso, a gente pode parar, puxar para si esse momento delicado, gentil, e dar para a gente mesmo a oportunidade de fazer novos caminhos, novas conexões neurais. Agora a gente vai voltando. Vamos voltando aqui. Voltando e percebendo como está mais relaxado, percebendo como a gente pode, com um pouquinho de boa vontade, fazer as nossas próprias meditações. Isso é uma meditação. É também uma indução hipnótica, porque eu tenho várias induções que eu faço para várias partes do corpo, onde eu coloco 10 minutos mais ou menos, tanto paciente quanto pessoas que fazem os cursos comigo, em relaxamento profundo, e vai se trabalhando a limpeza da memória das células, a limpeza daqueles traumazinhos que só vão sair quando a gente realmente está em relaxamento profundo, vai diluindo e vai reprogramando, ou seja, colocando novas coisas. Losada já dizia assim que 3 pensamentos positivos para cada pensamento negativo, para um pensamento negativo, eu vou condicionando o cérebro de uma forma rápida para baixar o nível de ansiedade e de cortisol, tá? Ansiedade e todas as químicas advindas dela. Tudo aquilo que libera ocitocina, acetilcolina, que dá segurança, tá? É fundamental. Essa imagem, essa prática que a gente fez aqui, ela faz essa liberação. Eu vou sentindo mais segurança, eu vou sentindo mais tranquilidade, meu cérebro desacelera. E depois, se eu saio e acelera tudo de novo, eu sei que eu consigo desacelerar novamente. Isso que é importante. Então, a mensagem aqui é exatamente essa. É da gente poder mudar e encarar uma verdade, que é, eu levei todo esse tempo para formar minhas crenças, meus hábitos, meus valores, meus caminhos no cérebro. Eu preciso, não vou levar o mesmo tempo, mas eu preciso necessariamente fazer todos os dias ações através do incentivo das emoções positivas, através dos neurotransmissores do bem, com esses exercícios que eu sugeri aqui, e muitos outros que tem, e que vocês podem achar tanto no canal do YouTube, no Face, no Insta, tem um monte de dicas. Quem faz parte do Telegram e dos meus cursos também recebeu um e-book com palavras positivas, né? Um alfabeto de positividade para a gente substituir as palavras, para a gente substituir as atitudes, para a gente pensar melhor em como a gente está se posicionando na vida. Afinal de contas, nós estamos começando um ano novo. E as pessoas falam muito da questão de virada do ano, é uma simbologia. Agora, a virada do ano tem que vir também com a mudança da gente, porque o ano não muda, somos nós que mudamos o ano. Somos nós que mudamos tudo
o que vai acontecer na nossa vida, agora, daqui a pouco e nos próximos tempos. Então, nessa live mais conturbada que teve, eu me comprometo a colocar tanto no Instagram quanto no YouTube a aula que eu tinha programado certinho para fazer, né? Mas tudo tem um motivo na vida. E o pessoal do YouTube foi mais prejudicado, né? O Instagram a gente conseguiu continuar, mas eu gostaria muito de prestigiar as pessoas, então, assim que eu tiver a aula pronta, coloco no Insta, coloco no... e vou mandando para minhas listas, e espero, vou dar uma olhada aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, podem fazer. Aqui eu não consigo... Crise de ansiedade, desde o início de novembro. A Beta Dantas está dizendo que conseguiu controlar sem medicação e com meditação desde novembro uma crise, né? Uma questão que é bem importante a gente perceber é o seguinte: a meditação é uma das coisas que as pessoas acreditam muitas vezes errado, tá? Meditação, eu preciso ficar X minutos, eu preciso esvaziar a mente, eu preciso, não, uma meditação, isso que nós fizemos agora, com a imagem da criança, é uma meditação. Se a gente colocar a mão no coração e fizer a Love Kindness, que é a meditação predileta do Dalai Lama, e minha também, amo de paixão, a gente coloca as mãozinhas no coração, respira profundamente e diz que eu me sinta segura. E o meu cérebro interpreta isso. E eu respiro profundamente, posso fazer esse movimento também, ou não. Vou botar aqui. Que eu me sinta alegre, que eu me sinta feliz. Respira profundamente, que eu me sinta saudável, que eu tenha saúde. Respira de novo. Que eu tenha uma jornada de paz, que eu tenha muita paz na minha vida. Isso é uma meditação. Olha que linda! Dá um resultado fantástico. A gente fica todo quentinha, todo cheio de ocitocina. A gente ativa o campo eletromagnético cardíaco, que vai expandir mais do que ele já expande quando a gente coloca os neurotransmissores do bem na ativa. Isso é uma meditação. A meditação pode ter 12 segundos, segundo a neurociência, pode ter quantas horas quiser. Mas o importante é fazer. O problema é que muitas vezes as pessoas dão uma desculpa, né? Eu não tenho 10 minutos no dia. Ok, não concordo com essa desculpa, mas não tem 10 minutos, faz em um. Depois de fazer vários dias em um e se sentir melhor, você vai querer fazer mais. Agora, respiração profunda que leva à coerência cardíaca, autoabraço, fazendo uma vez por semana, vai dar resultado? Vai dar um resultado. Se fizer mais, vai dar outro resultado. E se intensificar bem, vai dar um resultado maravilhoso. E com certeza, sei disso na minha prática, na prática que eu acompanho com meus pacientes e com os alunos também dos meus cursos, ok? Então, agradeço profundamente a participação de vocês, tá? Minha gratidão. Vou colocar a aula que eu tinha previsto passinho por passinho, porque eu devo ter esquecido algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. Essa live especificamente pensada foi em cima de algumas colocações que eu tenho recebido nas redes sociais e também das pessoas, né, que eu acompanho, né, clinicamente falando, e da minha percepção também do estar vivendo nesse novo modelo, né, de 2020 até agora, ok? Então, espero ter auxiliado vocês
Gratidão e desculpem os imprevistos, mas logo, logo recompenso essas falhazinhas, tá bom? Gratidão, um beijo grande no coração de vocês, um grande alto abraço e até, então, uma próxima live. Vocês coloquem nos comentários, coloquem nas minhas redes sociais temas que vocês queiram, que eu vou fazer mais lives esse ano, se eu conseguir minha agenda der uma aliviada, tá bom? Beijo para vocês, obrigada pela participação.